gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Mateus. Nós vamos ler Mateus, versículo 1 ao 12, ao 13. Ao 12. Vamos lá. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para o adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então, até aqui. Amém. Antes de eu continuar, eu quero falar para as mamães que hoje, nós demos uma folga aí para as profs. Se você precisar, por favor, chama um dos nossos voluntários. Nós estamos ali. Se você precisar, você pode ir até ali a sala dos kids, né? Nós demos realmente folga para elas, para as profs que têm feito um trabalho maravilhoso com as nossas crianças esse domingo e domingo que vem. Então, vamos lá. A Escritura deixa muito claro que o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, ou seja, a época aqui que nós chamamos de Natal, já estava, apesar de nós não sabermos exatamente o dia, o mês, mas nós sabemos, através da palavra, que o nascimento de Jesus já estava planejado desde a eternidade. O nascimento de Jesus já tinha sido proclamado nos primórdios da nossa história. Lá no Éden, falava já que da semente da mulher nascerá aquele que há de esmagar a cabeça da serpente. A partir daí, todos os patriarcas, os profetas, anunciavam o maior acontecimento da humanidade, que é a encarnação do Verbo, ou seja, onde Deus se faz homem. O maior mistério da humanidade, porque o Eterno entra no nosso tempo para habitar entre nós. Então, isso realmente já estava predito. E todas as coisas que aconteceram, desde o Éden até o nascimento de Jesus, foi preparado por Deus para que o acontecimento ocorresse. As estradas, os governos, o comércio, a facilidade com que naquela altura ainda as mensagens conseguiam chegar, tudo foi preparado para a chegada do nosso Senhor, como está escrito lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que fala assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei. Então, na plenitude do tempo. Então, Deus mandou o seu Filho, Jesus, nascer exatamente no momento e no tempo que ele tinha que nascer. Mas,
como nós lemos ali em Mateus, aonde Jesus deveria nascer? Em Belém. E eles estavam em Belém? Não. Porém, até isso, o Senhor Deus arrumou. O Senhor fez com que o rei pedisse, então, o faraó pedisse, então, o quê? Não era o faraó, o rei. Pedisse um recenseamento. E então José, como o pastor Sandro até falou, né, domingo passado, sobre como foi recebida a notícia que Maria teria um filho. Então, hoje parece até que nós estamos dando continuidade a esse assunto, né? Então, ele precisou sair da onde ele estava para ir até Belém para fazer o recenseamento. E por que será que ele levou Maria? Porque talvez realmente Maria já estivesse com a sua barriga grande e também não sabemos o que Maria estava passando naquele momento, porque todos sabemos que Maria casou grávida, e isso naquela época não era normal, não é? Então, com certeza, ele não quis deixar a Maria lá sozinho, então ele levou até ela para realmente o nascimento de Jesus ser cumprido conforme os profetas já haviam falado. E quando Jesus nasceu, todos os anjos, até os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Avisaram os pastores, que está descrito lá em Lucas, não é? Só que hoje nós podemos ver que, como naquele tempo que nós lemos ali, que Herodes ficou alarmado quando soube que Jesus ia nascer, hoje também nós podemos dizer que Jesus é o mais perseguido. Ele é o personagem mais perseguido da história, desde o seu nascimento até os dias de hoje. Porque quando nós, cristãos, enfrentamos, né, luta, ou quando nós enfrentamos perseguição, não é por minha causa que eu sou perseguida, mas é porque eu sirvo a Jesus Cristo. Os povos, a igreja perseguida, ela não é perseguida por causa das pessoas, mas ela é perseguida porque adoram a Jesus Cristo. Então, hoje ainda, nós realmente precisamos saber que ele é realmente até odiado por alguns povos. Sabem por quê? Porque ele está vivo. E nós celebramos o seu nascimento. E é isso que nós vamos celebrar nesses dias. Nós celebramos o nascimento de Jesus todos os anos. E isso deve realmente acontecer. Nós temos que nos alegrar. Porque ele não está morto, mas ele está entre nós. E ele está entre nós e está dentro de nós. E isso realmente tem que ser motivo de grande alegria, tem que ser motivo de celebração, não apenas uma vez no ano, mas nós realmente precisamos nos alegrar com esse acontecimento que o mundo, então, comemora. E nós, como filhos de Deus, não podemos ficar de fora. Amém? Bom, quando Jesus nasceu, nós lemos aqui em Mateus que existiram 3 tipos de reação ao seu nascimento. Algumas delas ainda estão presentes nos dias de hoje, né? E, diante disso, nós podemos ver, então, que as 3 reações foram a reação de repúdio, quando não aceitaram quem ele era, não aceitaram a sua mensagem e ainda queriam acabar com ele. A segunda reação é de indiferença. Porque aqueles que conheciam a palavra, sabiam o que ia acontecer, eles sabiam tudo ao seu respeito, mas eles não se curvaram diante dele. A terceira reação é a reação de adoração. A reação dos magos, que realmente resolveram se prostrar e o adorar. Então, nessa manhã, nós vamos conversar sobre essas 3 reações. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é, diante dele, quem és tu? Então, nós vamos conversar um pouco sobre essas 3 reações. Lá em Mateus 2:1, já fala logo, né? Vamos ler lá rapidinho comigo? Aliás, se você quiser deixar aberta a sua Bíblia, em Mateus 2, nós vamos voltar a alguns versículos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Pode passar o 2.
e perguntavam: onde está o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Nesse momento, quando eles falaram isso para o rei Herodes, então, ele ficou muito o quê? Como que diz lá na Bíblia? Alarmado, muito obrigada. Então, olha só. Nós podemos ver, existe na Bíblia 4 reis Herodes. E do qual nós vamos falar hoje, né, é do Herodes o Grande. Todos os outros reis Herodes perseguiram cristãos. Então, Herodes representa aqui na Bíblia o repúdio a Jesus Cristo. E a figura dele, então, representa o inimigo. Esse rei Herodes, o Grande, ele governou desde os 40 anos antes de Cristo. E ele foi um grande líder. Ele realmente ajudou, ele juntou dinheiro, ele juntou recursos para fazer o templo. Ele fez o porto da Cesareia Marítima, que possibilitou com que as outras especiarias, as mercadorias do mundo pudessem chegar até Israel. Então, ele construiu uma fortaleza de Massada, aonde muitos judeus foram para lá. Só que esse rei, apesar dele ter sido um grande governador, ele era um rei cruel. Esse rei, para vocês terem uma ideia, ele casou 9 vezes e todos os que ele achavam que eram seu concorrente, ou seja, todos aqueles que ele se sentia ameaçado, ele simplesmente mandava exterminar. Ele mandou matar 45 dos seus concorrentes diretos, porque ele se sentia ameaçado. Ele matou todos da família da sua esposa, um a um, de medo que eles ali, então, pudessem, de alguma forma, querer usurpar, roubar a sua posição. Ele até colocou, porque a sua sogra pediu, ele colocou o sobrinho como sumo sacerdote. Só que esse sobrinho, ele começou a ter a empatia do povo, coisa que ele já não tinha. E ele começou. E quando ele percebeu que esse sobrinho tinha uma reputação melhor que a dele, ele simplesmente foi lá e também mandou matá-lo. E a sogra dele também, ela até fugiu de medo dele, mas ele também mandou assassiná-lo. E quando ele foi, por causa disso tudo, por causa de toda essa crueldade, ele foi chamado até Roma. E quando ele foi chamado até Roma, ele ficou assim com receio que a sua esposa pudesse o trair quando ele não estivesse na sua ausência. Então ele também resolveu de mandar matar a sua esposa. E eu acho assim que uma das maiores crueldades desse rei foi quando ele tentou de alguma forma falar lá para Roma, falar: olha, eu estou com vocês. Ele mandou os seus 2 filhos estudarem em Roma. Quando ele ouviu da sua irmã palavras assim: os seus filhos voltarão tão bem preparados de Roma para assumir o seu lugar. Quando escutou essa palavra, assumir o seu lugar, ele não teve dúvida, ele mandou matar os seus filhos. E é por isso que ele ficou alarmado e toda Jerusalém também ficou alarmada, porque eles sabiam o tamanho da crueldade do rei que eles tinham. Então, por isso, na verdade, quando fala ali na Bíblia que toda Jerusalém ficou alarmada, foi por isso. É para dar um pano de fundo para a gente realmente entender como ele repudiou Jesus. Lá em Mateus 2, no versículo 4, fala assim: então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Então, veja bem, ele mandou chamar 70 pessoas. Ele fez 70 pessoas virem à sua presença, e essas 70 pessoas eram quem? Eram os principais sacerdotes, os escribas, porque ele queria ter as informações precisas do tempo, da idade e da onde estava o menino Jesus. E ele, ali no versículo 7, nós podemos ver, vou pedir para você pôr ali, que daí eu leio ali. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão
quanto ao tempo em que a estrela aparecer. Então, você veja bem, ele secretamente, ou seja, ele foi sutil. Ele chamou esses magos e falou, olha, eu quero saber exatamente o tempo, né? O tempo em que a estrela aparecera, porque assim ele saberia qual era a idade do menino, para ele então poder eliminar. E depois, logo ali no versículo 8, fala, e que ele enviou eles a Belém, né? Que ele falou aonde que o menino estava e falou para eles assim, olha, quando vocês souberem do paradeiro do menino, vocês corram e venham me contar, porque eu também quero o adorar. Mas ele, na verdade, era um hipócrita, porque o que ele queria? Ele queria matar o menino, porque ele, sim, representava o quê? Ele representava uma grande possibilidade de, talvez, ele perder a sua posição. Então, ele realmente era um perigo, porque ele não queria adorar, mas ele queria matar. Então, vamos lá. Mateus 2,16. Gostaria que vocês lessem comigo. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então, vejam bem, aqui ele era um perigo. Ele era uma ameaça para ele. Jesus era uma ameaça para o rei Herodes. Então, ele simplesmente, vendo que ele tinha sido enganado pelos magos, ele tomou a decisão mais fácil, que para ele o que era mandar matar todos os meninos até 2 anos, se ele já tinha matado praticamente um monte de gente. Então, realmente ele fez isso. Só que nós podemos ver uma coisa nas Escrituras, e nós podemos alegar isso. Todos que se opõem a Jesus viram pó. Todos que se opõem a Jesus morrem, porque o nosso Redentor vive, e a palavra de Deus, ela se cumprirá. Isso desde lá de Daniel, no capítulo 2, já está escrito que quem se opõe a Jesus não viverá. E nessa história aqui, não é diferente. Lá no versículo 19 e 20, fala, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Porque Jesus segue vitorioso, amém? Hoje, para sempre, ele sempre será vitorioso. Então, realmente, essa é a reação daqueles que repudiaram Jesus. Essa é a primeira reação que a gente pode ver. A segunda reação é a reação da indiferença. E eu gostaria, então, que vocês pudessem ler comigo, voltassem lá no versículo 4 e 6, que fala, então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, vejam bem, aqui, os principais sacerdotes que ele chamou, os principais sacerdotes, eles eram saduceus. Eles vinham da linhagem de saduceus, que eram, nessa altura, os liberais da época. Os progressistas, aqueles que não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição. Então, eles é que dominavam o governo religioso de Jerusalém nessa altura. E aí eles também mandou chamar os escribas, que eram quem? Os fariseus. Ou seja, os teólogos ortodoxos que conheciam muito bem a Bíblia. E quando nós falamos aqui muito bem, é realmente demasiado bem.
E eles, então, conheciam a Bíblia. Só eles tinham a luz da palavra à sua disposição, mas nenhum deles se dispôs a descer até a cidade de Belém para conhecer ou se prostrar diante de Jesus. Então, eles sabiam dessa profecia. Eles conheciam essa profecia. Eles sabiam que isso aconteceria, mas eles não se moveram. Eles conheciam, mas eles não adoravam. Ou seja, conhece tudo, né? Tudo sobre Jesus, mas não tem devoção. Infelizmente, eu acredito, né, que nós não temos Herodes aqui, não é verdade? Que não acreditam em Jesus, que querem matar, querem... Não, porque senão nós não estaríamos aqui. Mas talvez existam pessoas que conhecem a Bíblia muito bem, que se eu entregar aqui o microfone, pode até dar uma aula, melhor até do que eu estou falando, e trazer vários pontos a mais, coisas da história, conhece tão bem ao Senhor, mas não o adora em espírito e verdade. Não tem devoção. Então, e isso é muito triste, quando realmente nós sabemos que há pessoas que conhecem as Escrituras, ou talvez até já tiveram um encontro com Deus, mas hoje o coração está tão frio, tão distante do Senhor, e isso realmente é algo muito triste, quando nós o conhecemos e ficamos indiferentes à sua presença. Quando nós ficamos indiferentes a tudo que Jesus está fazendo e nós ficamos apenas de espectadores. Então, talvez a gente realmente tenha no nosso meio esse tipo de pessoa. Porque, amados, vamos falar a verdade, realmente tem dias que é difícil a gente se dispor a descer e a prostrar e adorar a Jesus. Mas teve um outro grupo que teve um outro tipo de adoração, que foram os magos. Na Bíblia, não diz exatamente quantos foram. Quanto número disse? 3 magos, mas não sabe se é realmente isso a verdade, porque eles acabam ligando isso com os presentes que eles deram. Mas na Bíblia não fala o número de magos, não é? E também na Bíblia não fala que eles eram reis. Só fala que eles eram magos. E o que esses magos eram? Eles eram, sim, estudiosos dos astros. Eles estudavam, sim, né, o movimento das estrelas, da lua, e realmente eles tinham isso. E eles vieram do Oriente. E quando a Bíblia fala ali que eles eram do Oriente, talvez eles tenham vindo da Pérsia. E o que isso nos remete? Que eles eram o quê? Gentios. Eles eram gentios. Eles não tinham um templo, eles não tinham um sumo sacerdote, eles não estudavam as Escrituras, eles estudavam os astros. Mas então Deus, na sua magnitude, ele pegou o que eles tinham para lhes dar um sinal. Então Deus pegou aquilo que eles conheciam, que era a estrela, e fez então que eles entendessem que aquela estrela não era uma estrela qualquer. Porque só estudiosos mesmos podiam ver que aquela estrela ela tinha um movimento diferente. Ela tinha algo diferente. Então, Deus pegou isso e fez com que eles se movessem. E eles, então, seguiram a estrela e deixaram com que ela os guiasse. Então, a estrela levou eles para onde? Levou direto eles para Belém? Não. A estrela levou eles até Jerusalém. Mas por que será que a estrela, já que estava guiando e sabia exatamente onde ia, não os levou até Belém? Porque eles, como eu falei aqui, eles não conheciam as Escrituras. Eles não sabiam que haveria de vir o Messias. Eles não sabiam, eles não estudavam sobre isso. Talvez eles não tivessem escutado sobre isso. Mas eles precisavam fazer uma conexão com a verdade, com a palavra e com Jesus. Então, eles foram até Jerusalém, aonde ali eles descobriram a profecia. E isso nos faz realmente pensar que
todos nós, para conhecer a verdade de quem Jesus é, nós precisamos voltar às Escrituras. Se nós quisermos entender o propósito da vinda de Cristo, nós precisamos voltar às Escrituras. Se nós precisarmos entender quando as coisas vão acontecer, nós precisamos voltar às Escrituras. Se nós quisermos entender o que Jesus conquistou por nós naquela cruz, nós precisamos voltar para as Escrituras. Ou seja, para conhecer Jesus, nós precisamos voltar para as Escrituras. E foi lá em Jerusalém que eles ouviram, então, as profecias. Foi lá realmente que eles souberam aonde o rei nasceria. E assim também somos nós. Se nós quisermos conhecer a Jesus, cada vez mais nós precisamos ir até as Escrituras. Não há outra forma de entendermos tudo que acontece a nós, que irá acontecer, se nós não voltarmos para a Escritura. Então, eu gostaria que vocês fossem comigo agora, Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 9 ao 11, que diz assim: Depois de ouvirem o rei Herodes, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros. Entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, vejam bem. Eles chegaram em Jerusalém. Eles ouviram, então, as profecias, onde Jesus deveria nascer, né? E a estrela os levou até esse lugar. E quando eles chegaram ali e viram o cumprimento dessa profecia, eles se alegraram com intenso júbilo. Aqueles que não conheciam as profecias, aqueles que não sabiam que Jesus viria, eles desceram até Belém, o adoraram, se prostraram diante dele, entregaram a ele os tesouros, aquilo que eles tinham de bem mais precioso, enquanto aqueles que sabiam não deram importância. Eles foram até Belém, que é a cidade de Davi, eles se dispuseram e adoraram o menino. E ali entregaram, então, ouro, incenso e mirra. O ouro, nessa altura, só era entregue para reis. Quando eles entregaram o ouro para o menino Jesus, eles estavam declarando que eles o reconheciam como rei. E depois eles entregaram, então, o incenso, que era usado por quem? Pelo sumo sacerdote, para representar as orações do povo. Então, quando eles entregaram isso, eles estavam reconhecendo que ele era o seu sumo sacerdote. E então eles entregaram mirra, que representa o profético, que representa que ele estava cumprindo o que já tinha sido escrito lá em Jeremias, lá em outros profetas, que ele é o nosso Salvador e Redentor. Então, vejam bem, eles que eram gentios, eles foram até Jerusalém, e eles saíram de lá com o coração cheio das profecias. E eles entenderam isso, então eles se dispuseram a ir até Belém para adorar o menino Jesus. E, simplesmente, eles que não sabiam nada, eles entregaram tudo de mais precioso que eles tinham. Porque eles entenderam que aquele era o nosso Salvador. E isso, queridos, é motivo de grande alegria para nós também. Porque hoje nós podemos ver que esse menino que nasceu, ele é o nosso Senhor e Salvador, que vive para sempre.
E morreu depois na cruz para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. E isso é um motivo, nós precisamos celebrar. Nós precisamos nos alegrar, como eles fizeram. Mas veja só que interessante no versículo 2. Eu me empolgo, eu estou aqui empolgada. Vamos lá. 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então, veja bem, gente, eles não conheciam a Deus. Eles não conheciam as Escrituras. Aí eles foram até Jerusalém, conheceram as Escrituras, saíram de lá com o coração cheio da palavra do Senhor, viram a promessa se cumprir, adoraram a Deus, se prostraram ao menino Jesus, entregaram a Ele tudo que eles tinham. E quando eles saíram de lá, quem falou com eles em sonho? Deus. E o que Deus falou para eles? Que eles deveriam voltar por outro caminho. Sabe por quê, meus amados? Todos que encontram a Jesus voltam por outro caminho. Não há possibilidade de, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós andarmos no mesmo caminho. Não há possibilidade de nós continuarmos os mesmos. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, nossa vida muda. A nossa mente muda, os nossos valores mudam. Os conceitos mudam e nós não podemos andar da mesma forma que andávamos. O Evangelho de Cristo é um evangelho de transformação. É um evangelho de cura, de restauração, de mudança de propósito. Então, quando nós realmente nos encontramos verdadeiramente com Cristo Jesus, não há mais como voltarmos pelo mesmo caminho. Nós somos marcados, nós somos mudados, e nós precisamos crer que nós somos enxertados junto com Cristo para sermos herdeiros. E isso realmente é motivo de alegria. É motivo realmente de nós celebrarmos o nascimento de Jesus todos os dias da nossa vida. Porque é por Ele, através dEle, que a nossa vida é mudada, as nossas circunstâncias são mudadas, milagres na nossa vida acontecem. Nós recebemos cura, restauração, provisão. E nós não podemos voltar a ser como éramos antes. Esses magos, eles entregaram tudo a Jesus. E a pergunta que o Senhor fez, eu sempre falo, quando eu ministro aqui primeiro, Deus falou comigo. A pergunta é, quem diante dele nós somos? Diante dele, quem és tu? Como você tem andado? Qual é a sua postura diante ao nascimento de Jesus? Qual realmente tem sido a sua postura? Eu acredito que aqui no nosso meio, como eu já disse, não há nenhum Herodes. Mas, talvez, no nosso meio, ou até mesmo em nós, a gente possa estar indiferente a esse nascimento de Jesus. Talvez dentro de nós, a gente saiba quem é Jesus. Nós conhecemos a história de Jesus. Nós sabemos o que Ele conquistou por nós na cruz. Mas no nosso íntimo, nós não nos dispomos a descer até a sua casa. Ou seja, nós não nos dispomos a nos prostrarmos diante de Jesus, ao servir, o adorar como tem que ser. Muitas vezes, nós não nos alegramos em Jesus como tem que ser, como esses magos fizeram. Muitas vezes, a nossa circunstância fala tão mais alto do que o nascimento de Jesus, do que o presente que Deus deu para mim e para você. Através dele, a nossa vida é mudada, transformada. E nós realmente, talvez, nós possamos passar dias sendo indiferentes ao nosso Jesus. Muitas vezes, o Senhor pode falar para você ser aquela pessoa que proclama Jesus para os outros. Mas, às vezes, você, por vergonha, por intimidação, não fala. Muitas vezes você não está entusiasmado com a vida em Cristo Jesus.
Mas nós precisamos realmente ser alegres, porque nós temos um Salvador. Nós temos um resgatador que nos tirou do império das trevas, nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E para nós termos vida, vida em abundância. E isso é motivo de celebração. Isso é motivo de quando as pessoas perguntam como você está, falar, estou alegre porque o meu Redentor vive. E isso realmente nós precisamos lembrar todos os dias. Talvez nessa manhã nós possamos ser estimulados pelos magos. Nós possamos sair daqui entusiasmados por essa atitude dos magos. Gentios que não sabiam nada de Jesus. Gentios que não estudavam, que nunca tinham ouvido falar. Mas eles simplesmente, quando eles entenderam quem ele era, uma simples estrela fez com que eles reconhecessem o Salvador. E a partir de então, eles entregaram tudo que eles tinham. Eles se prostraram diante de Deus e o adoraram. E com certeza, a partir daquele dia, eles não foram mais os mesmos. E sabe, a nossa vida, ela não faz sentido enquanto nós não nos prostramos a Jesus. Todos nós que conhecemos a Jesus e declaramos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós temos um propósito. Todos nós temos um destino preparado. E só que se nós realmente não nos prostrarmos diante dEle, nós não adorarmos, a nossa vida não terá sentido. A nossa vida, ela só tem sentido quando realmente nós nos prostramos e entregamos a Ele tudo que temos, tudo que somos, o que seremos. Quando nós realmente conseguimos nos desprender das coisas que nos prendem desse mundo e nós entendemos que nós estamos aqui para algo maior, para algo que é eterno, para algo que nós viveremos a eternidade. Quando nós realmente entendermos isso, nós, então, viveremos uma vida plena e uma vida com sentido. Talvez nessa manhã o Senhor realmente queira falar para você. Talvez o próprio Deus esteja perguntando para você, qual é a tua postura diante do meu Filho Jesus? Ele está no nosso meio, Ele vive dentro de nós. E Ele quer gerar em nós uma vida em abundância, uma vida plena. Mas para isso nós realmente precisamos nos dispor a descer até a casa do pão. Nos descer lá e sermos moldados por Jesus. Muitas vezes a gente não se dispõe a adorar a Jesus com tudo que somos, com tudo que temos, porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Porque sabemos que às vezes é difícil mudar um posicionamento que às vezes nós acreditamos a vida toda. Como é difícil ter uma mudança de mente. Como é difícil nós acreditarmos quando nós abrimos o nosso coração para receber aquilo que Jesus realmente quer de nós. A nossa vida vai ser próspera e abençoada, porque nós temos uma visão limitada daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Mas quando nós nos dispomos a adorar Jesus, como aqueles magos fizeram, entregar a Ele tudo que temos, que é o mais precioso, que é a nossa vida, o nosso coração, a nossa vida vai fazer sentido. Gostaria já de chamar os músicos, eu já estou indo para o final da palavra. Eu sei que esse é um tempo de celebrar. Eu sei que esse é um tempo onde nós nos reuniremos com a nossa família. Mas sabe, queridos, talvez o Senhor esteja nos dando uma oportunidade estendida de, nesses dias, nós celebrarmos o verdadeiro motivo dessa época do ano. Em família, de realmente nós falarmos, Senhor, diante de Ti, Jesus,
eu não quero ser indiferente. Diante de ti, Jesus, eu quero ser entusiasmado com a tua palavra. Eu quero ser entusiasmado com o que o Senhor fez. Eu quero ler as tuas escrituras e eu não quero mais que elas sejam apenas palavras, mas eu quero que isso que está escrito aqui seja vivo dentro de mim. Nessa manhã, Jesus está aqui. E o que nós faremos diante dele? Eu gostaria que você pudesse fechar os teus olhos. Eu gostaria realmente que nós pudéssemos entender que o Senhor está nos chamando para que realmente nós não fiquemos mais indiferentes à sua presença, mas que nós possamos ser entusiasmados por quem Ele é. Que nós realmente possamos olhar para a vida desses magos gentios, que não conheciam nada da palavra, mas simplesmente, quando eles entenderam que o nascimento de Jesus já estava prescrito desde os primórdios, eles simplesmente creram com o que eles tinham. E eles se dispuseram a ir até Belém e adorar e entregar tudo que eles tinham de mais precioso. Talvez nessa manhã o Senhor está perguntando, diante dele, quem és tu? Você dará a ele tudo o que você tem. Eu gostaria que nós pudéssemos ficar de pé.